As únicas mensagens de valor são aquelas que vêm deste livro, sob a orientação do Espírito Santo. E meus queridos irmãos e irmãs, conto com suas orações, pois eu sou, assim como você, uma pessoa mortal e muito falível, e por isso preciso do poder do Espírito Santo, para que nenhuma palavra seja dita incompatível com a palavra de Deus. Que tragédia seria isso? Irmãos e irmãs, enquanto continuamos nossa série de hoje, que eu tenha certeza de suas orações, que cada palavra terá a aprovação do céu. Fiquei muito feliz ao receber um cravo vermelho quando cheguei esta manhã. No começo eu não tinha ideia do significado do Dia dos Pais na Austrália, que é no mês de setembro. Mas que alegria é ser reconhecido como pai, que responsabilidade. Meus meninos não são mais garotinhos. Faz apenas algumas semanas que eles eram. Mas meu filho mais velho agora, Stephen, que mora em Sydney, na Austrália, tem 35 anos. Meu filho do meio, Timothy, que mora em Lincoln, Nebraska, tem 33 anos de idade. E meu filho mais novo, que mora em Scottsville, na Virgínia, James, tem 31 anos de idade. Mas que alegria é que Deus tenha reunido os 3 filhos mais maravilhosos do mundo em uma única família. Quão abençoado eu sou! Alguns de vocês podem contestar essa afirmação. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, graças a Deus por filhos maravilhosos. E aqueles que são abençoados com filhas, agradeçam a Deus por elas também. Também quero reservar um momento para prestar uma homenagem ao meu pai. Basta olhar para mim para não acreditar que eu tenha um pai vivo, mas eu tenho. Eu só queria poder dizer o mesmo sobre a mãe mais maravilhosa que qualquer rapaz poderia ter. Meu pai, daqui a uma semana, celebrará seu aniversário de 84 anos. Veja, ele era um jovem rapaz de 21 anos, e minha mãe também, uma jovem moça de 21 anos, quando Colin, meu irmão gêmeo, e eu nascemos. Isso explica o fato de terem esperado mais 15 anos antes do segundo nascimento. Advento na família. O choque de ter 2, como Colin e eu, é um milagre que eles tivessem mais. E então temos uma irmã 15 anos mais nova e um irmão 18 anos mais novo, e eles ainda estavam na casa dos 30, quando completaram sua família. Mas meu pai, infelizmente, está muito doente no momento. Ele tem câncer na próstata. E isso se espalhou por muitos ossos do corpo dele. No crânio, nas costelas, nas clavículas, no externo, nas vértebras e nos quadris. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda lhe dá força para testemunhar as poderosas verdades de Deus. Que exemplo maravilhoso ele tem sido para a sua família. E agradeço a Deus por pais cristãos como meu pai. Um ancião desde os 27 anos, ele sempre se posicionou poderosa e poderosamente pelas verdades de Deus. Em novembro de 1994, levei-o comigo para a cidade de Auckland, na Nova Zelândia, para pregar as poderosas verdades de Deus, pois meu pai é um pregador maravilhoso, maravilhoso. E nunca esquecerei uma ocasião na série que ele apresentou, que ele começou a falar sobre a igreja que ele tanto amava, e aquilo que estava simplesmente destruindo seu coração. E as lágrimas começaram a escorrer pelo seu velho rosto. Como o querido velho pai se lembrava da igreja que tinha sido e ainda é. Ele é tudo e em todos. Que diferença ele viu nos anos em que foi adventista do 7º dia, para sua família que encontrou a verdade de Deus na igreja luterana. E quando meu querido velho pai tinha 3 anos de idade, ele não conheceu nada mais do que a fé adventista do 7º dia. Aquela fé, a única fé que irá para cada nação, para cada tribo, para cada língua e todos os povos. E ainda hoje ele tem que ouvir mensagens que envergonham os anjos. Em uma ocasião, o pastor em sua igreja
falando de nosso Pai Celestial e nosso Salvador, disse que esses dois caras se reuniram para planejar a criação. Que violação do terceiro mandamento! E depois ele falou sobre os três caras nas cruzes do Calvário. E quando meu pai, como um homem sênior na igreja, gentilmente, mas resolutamente falou com aquele pastor e disse que queríamos. O Deus do céu tinha admiração e respeito pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sim, ele é nosso maior amigo, mas não é apenas um velho camarada da rua. Ele é Deus Todo-Poderoso. E a única resposta que ele obteve do pastor da igreja foi: bem, é assim que eu falo, você pode gostar ou não. Se alguma vez houve um momento em que Deus precisava ser admirado e respeitado, é hoje. E eu só agradeço ao meu pai por ter ensinado seus filhos a respeitar o Deus do céu, com o melhor da nossa capacidade humana. O pastor Osborne mencionou aqueles que perderam a primeira apresentação ontem à noite, que seria sensato, a fim de entender a sequência das apresentações que Deus colocou sobre meus ombros hoje, que essa primeira apresentação fosse revisada. E sou muito grato por estarmos em uma central de mídia que é possível, tanto por meio de fitas de vídeo quanto de áudio, ouvir as mensagens que foram apresentadas. Meu assunto esta manhã é uma coisa leve, e eu quero chamar sua atenção para o livro de Ezequiel, capítulo 8 e versículo 17. Ezequiel, capítulo 8 e versículo 17. Então ele me disse: viste isto, ó filho do homem? É coisa leve para a casa de Judá cometerem as abominações que cometem aqui? Pois eles encheram a terra de violência e voltaram para me provocar a ira. E eis que eles levaram o galho ao nariz. Que abominações! Deus estava falando com sua igreja. Foi um momento muito significativo na história de Judá. O poderoso exército do monarca mais poderoso da terra, o rei Nabucodonosor, veio contra o povo de Deus. Essas pessoas reconheceram que, num sentido militar, eles eram bem desiguais para o desafio que o rei Nabucodonosor trouxe à sua nação. Seu exército era muito menor, era muito fraco em termos de poderio militar, e para qualquer observador objetivo, não havia esperança alguma para Judá. Os exércitos conquistadores da Babilônia tinham chegado aos seus portões, mas eles decidiram fazer algo, o que foi realmente muito apropriado. Eles decidiram que iriam pesquisar nas Escrituras as promessas de Deus. E abriram os rolos que tinham naqueles dias no livro de Deuteronômio, e capítulo 28. E ali eles leram uma das mais poderosas promessas da palavra de Deus. Deuteronômio 28, versículo 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. Essa era a promessa certa de Deus. E as promessas de Deus são absolutamente certas. E assim, reivindicando esta promessa, os cidadãos de Judá e seus líderes oraram ao Deus do céu. E eles oraram poderosamente porque reconheceram que no livro de 1 Reis, capítulo 8 e versículo 56, eles foram informados corretamente. Bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo Israel, conforme tudo o que prometeu. Não falhou uma só palavra de todas as suas boas promessas, que ele prometeu pela mão de Moisés, seu servo. Então, aqui estavam poderosas promessas de Deus. Quando seus inimigos vierem contra você, eles virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos.
e eles tinham o testemunho de Deus de que nenhuma palavra das poderosas promessas que Deus havia dado ao seu povo, Israel, falhou em seu cumprimento. Com essa confiança, eles oraram diante do Deus do céu, e suas orações eram fervorosas, pois sabiam que precisavam da ajuda de Deus, ou sua nação, sua igreja, estaria condenada. Com esta promessa em seus corações, e com uma sensação de certeza, seu fraco exército avançou, pois Deus não havia imposto uma única condição ao sucesso de seu povo nesta batalha. Ou assim eles acreditavam. Não foi dito que, enquanto o exército que os abordasse fosse inferior ao deles, eles teriam sucesso. Não importa quão poderoso esse exército fosse, Deus traria sucesso. E quantas vezes ele fez isso? E assim seu exército partiu para a batalha, confiante nas orações do povo de Deus. Mas vocês sabem, meus queridos irmãos e irmãs, assim como eu sei que não foi o exército babilônico que veio de um jeito e fugiu por 7 caminhos. Foi o exército de Judá que saiu de um jeito, e eles eram o exército aterrorizado que fugiu em derrota abjeta. Mas as promessas de Deus são certas. Eles têm absoluta certeza. Como muitos cristãos hoje, incluindo os adventistas do 7º dia, homens e mulheres tomam uma promessa das Escrituras, e assim devemos. E eles pedem a Deus que cumpra essa promessa, e nós temos todo o direito de fazê-lo. E então eles dizem: Deus não ouviu nossas orações. Algo tinha dado errado. Você vai se lembrar que naquele primeiro ataque a Jerusalém, 4 jovens maravilhosos de sangue real foram levados cativos: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Judá continuou como uma nação semi-independente. E novamente Nabucodonosor e suas forças atacaram Israel. E novamente as mesmas orações, a mesma reivindicação das promessas de Deus e o mesmo fracasso abjeto. E desta vez, 10.000 foram levados cativos, incluindo o profeta cuja mensagem nos referimos no início desta apresentação, aquele sacerdote Ezequiel. E enquanto ele escreve esta mensagem, ele está escrevendo em cativeiro na terra da Babilônia. Mas Deus está lhe dando uma visão do que está acontecendo em sua querida e velha terra natal. Então o que deu errado? Bem, o problema com Judá é que o problema com os cristãos de hoje é que eles não buscaram uma compreensão das condições nas quais o sucesso das promessas era baseado. Nós hoje reivindicamos promessa após promessa, quando nos recusamos e nos recusamos totalmente a cumprir as condições. Se ao menos tivessem voltado ao início desta promessa, no primeiro versículo de Deuteronômio 28, eles teriam lido: e acontecerá se. Ah, como é importante essa simples palavra monossilábica. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando e cumprindo todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te colocará muito acima de todas as nações da terra. Mas essa promessa, essa condição da promessa foi totalmente ignorada e inteiramente violada pelo povo de Deus. E se eles tivessem continuado a ler sobre essas promessas, teriam notado que no versículo 25 está escrito: falando daqueles que não atendem à condição, o Senhor fará com que sejas ferido diante dos teus inimigos. Oh, quão diferente o versículo 25 é do versículo número 7. O Senhor fará com que sejas ferido diante dos teus inimigos, sairás por um caminho contra eles e fugirás por 7 caminhos diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. Aqui era o tempo de Cristo. 2 vezes eles oraram.
2 vezes eles foram derrotados, e agora eles sabiam com certeza que a qualquer momento que o rei Nabucodonosor e seu poderoso exército desejassem a vitória para destruir toda a cidade de Jerusalém e a terra de Judá, ele poderia fazê-lo à vontade. O exército deles provou ser totalmente impotente diante das adversidades militares da Babilônia. E a razão, como vimos, está claramente declarada na palavra de Deus. Eles não tinham cumprido a condição. Enquanto eles estavam pecando, enquanto eles estavam profanando a santa lei de Deus, eles ainda esperavam que Deus pudesse colocar sua bênção e cumprir suas promessas sobre eles. Ontem à noite perguntei: quando os cristãos em geral e os adventistas do 7º dia em particular aprenderão as lições da história divina? Quando? Pois temos esse exemplo claramente apresentado diante de nós. E ainda assim, não estamos melhores hoje. Na verdade, como vimos ontem à noite, estamos muito piores. Lembro-me de falar com um dos oficiais da Conferência Geral no ano de 1992 e indiquei-lhe, muito modestamente, que éramos tão ruins quanto Israel há 2000 anos. Ele não conseguia acreditar que um colega pastor adventista do 7º dia, ainda empregado na denominação, faria tal declaração. Ele não conseguia acreditar. Russell, ele disse, ainda consigo ouvir a incredulidade em sua voz. Você não está tentando dizer que somos tão maus quanto aqueles que colocaram nosso Salvador na cruz do Calvário? Eu disse a ele: eu não ousaria dizer uma coisa dessas. Nós somos muito piores. E ontem à noite eu verifiquei isso com as palavras mais claras da inspiração. 5 testemunhos, 4, 5, 6. Lembre-se de que eu provei que podia contar entre 4 e 6. Meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus falou naquele antigo hino hebraico, Salmo 66 e versículo 18, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O princípio da oração foi colocado diante de nós. Um princípio que é ignorado hoje, pois viemos com o coração cheio de pecado, sem nenhum pedido para que esses pecados sejam tirados. E pedimos algum aspecto egoísta do amor de Deus em nossas vidas. Não é hora de cada um de nós se lembrar que, a menos que primeiro peçamos a Deus para limpar nossos corações de toda mancha de pecado, Ele não ouvirá nossas orações. Podemos reivindicar as mais poderosas promessas de Deus, mas não podemos esperar nenhum cumprimento. Pois nós temos, como está escrito aqui, considerado a iniquidade em nossos corações. E hoje, a igreja cristã ama pecar. Está cheio de pecado. O paganismo é abundante na igreja cristã, seja ela romana, católica ou protestante. E a triste verdade é que, se formos honestos, o paganismo está se tornando um desejo dominante nos corações de adoração de muitos adventistas do 7º dia, incluindo muitos que são ministros credenciados, ordenados da Igreja de Deus. Então aqui estava uma crise. O reino de Judá sabia que a qualquer momento poderia ser dizimado pelas forças do rei Nabucodonosor, e não havia uma única esperança: que seu exército poderia resistir a esse poder. Quando estamos em tal situação, meus queridos irmãos e irmãs, há apenas uma política que devemos seguir, e é voltar à palavra de Deus. Peça a Deus para revelar nossos pecados em nossas vidas, para que possamos nos arrepender e, sob o poder de Deus, abandonar esses pecados. E permaneça poderosamente na glória do Senhor, para que seu poder possa ser infundido em sua igreja e em seu povo. Essa certamente deveria ter sido a resposta do povo de Judá. Eles deveriam saber que devia haver algo em suas vidas,
e no caráter do seu reino e na adoração ao seu Deus. Isso era desagradável para ele e havia muito. Lemos ontem à noite sobre o mal que estava acontecendo na igreja de Deus naquela época, através das mensagens do profeta Jeremias. E ainda assim eles sentiam que tinham um relacionamento correto com Deus. Você sabe que muitas vezes dizemos: olhem só eles adorando Baal, adorando este ídolo e aquele ídolo. Meus queridos irmãos e irmãs, eles pensavam que ainda estavam adorando o Deus do céu, enquanto eles estavam poluindo sua fé. E estamos fazendo o mesmo hoje. Por toda esta terra haverá muitos sermões neste santo dia de sábado que desonram o Deus do céu. E ainda assim, aqueles que os apresentam e aqueles que estão em coma de Laodiceia, ouvindo-os, acreditarão que estão bem com Deus. Bem, o que são essas abominações? Pois Deus nos disse que a igreja de Deus está cheia de abominações. Você leu aquela passagem maravilhosa no 5º volume dos Testemunhos, começando na página 207 e concluindo na página 216, intitulado O Selo de Deus. Ó irmãos e irmãs, leiam essa passagem. E você não terá dúvidas de que o povo de Deus está agindo conforme a maneira do mundo. E nós estamos dando voltas. Estou falando, é claro, no sentido geral. Não estou designando que todo último crente ou crente declarado é um mundano. Porque nos é dito que há Enoques em nossos dias. E eu oro para que, ao olhar para esta congregação esta manhã, eu esteja olhando para uma congregação de Enoques. Só Deus sabe, eu não sei. Mas há Enoques em nossos dias. Amém. Mas estou falando em um sentido geral. A grande maioria do nosso povo não sabe de sua condição mais do que os cidadãos de Judá sabiam naquela época, mais de 2.500 anos atrás. Que lição para aprendermos hoje? Neste 15º dia de junho de 1996, esta mensagem é mais pertinente para nós do que nunca. É mais pertinente para nós, a Igreja de Deus, do que era para a Igreja de Deus há mais de 2.500 anos, quando a mensagem foi proclamada pela primeira vez. E então, o que as crianças aprenderam sobre Judá deveriam ter feito era voltar para a palavra de Deus, para ver onde estavam falhando em seus comandos, e eles deveriam ter sido um grande chamado à reforma. Você se lembrará disso em 1973. O elder Robert Pearson, presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pediu arrependimento e reforma em toda a Igreja de Deus. Ontem à noite, citei suas palavras de que tanto os leigos quanto o ministério estão em insubordinação direta às palavras mais claras de Deus. Isso foi há 22 anos, meus queridos irmãos e irmãs. O que foi dito então poderia ser multiplicado muitas vezes hoje. Se alguma vez houver um tempo para arrependimento e reforma na Igreja de Deus, se amarmos nosso Senhor, afinal, se o amamos, o que fazemos? Guardamos seus mandamentos. João 14 e versículo 15. Mas hoje, quando o amor é pregado na Igreja de Deus, não o verdadeiro amor profundo, não o amor que gera obediência sob o poder de Deus, mas apenas o amor superficial, que é a falsificação do amor do diabo. Posso lembrar a vocês que toda a qualidade divina foi falsificada pelo diabo. E hoje a maioria desses sermões insossos que são pregados, nos quais amor é mencionado. Ó, meus queridos irmãos e irmãs, na maioria desses sermões, tudo o que a congregação está ouvindo é o amor que o diabo quer que entendamos. Não existe amor verdadeiro por Cristo, a menos que esteja associado à obediência fortalecida pelo Espírito.
Sem isso, podemos falar de amor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano e por um milênio. E não dizemos uma palavra sobre o amor divino. Em 1985, meu irmão gêmeo Colin e eu estávamos pregando na cidade de Hendersonville, na Carolina do Norte. O pastor Pearson, então aposentado, compareceu e nos convidou para jantar em casa. E nós colocamos a questão para ele: o que aconteceu 12 anos antes, em 1973, aquele chamado poderoso ao arrependimento e à reforma? E se alguma vez houve um fracasso, foi um fracasso. Ele nos disse que essa foi a maior decepção de toda a minha presidência. A razão pela qual nada aconteceu com aquele chamado tão sincero em seu coração foi que nem o ministério, nem os leigos queriam arrependimento ou reforma. E é por isso que estamos aqui hoje. E é por isso que os judeus nos dias de Ezequiel estavam em tal perigo total. Não havia desejo de se arrepender de seus pecados. O pecado havia se tornado tão maravilhoso para eles que eles não tinham nenhum desejo de pedir a Deus para tirar o pecado de suas vidas. Eles não tinham absolutamente nenhum desejo de viver a vida de um seguidor reformado de Deus. Havia outra alternativa, é claro, que estava aberta a eles. Eles estavam em grande perigo, e essa alternativa era procurar as outras igrejas sobre eles, olhar para fora da igreja de Deus, fora da prescrição de sua palavra, e buscar sucesso ali. Você vê o conceito geral das pessoas de Canaã, naquela época que seguia as formas de adoração babilônicas, era esta: a nação que serve ao Deus mais poderoso vence a batalha. Era nisso que eles acreditavam. E assim os judeus começaram a pensar como o mundo. Quem tem o Deus mais poderoso? Quem tem? Bem, claramente eles disseram: se o pensamento do mundo estiver correto, a Babilônia tem um Deus mais poderoso que Judá. Porque eles nos derrotaram 2 vezes em batalha. E então eles viram o que consideravam uma solução para seu perigo. Talvez se adorássemos como os pagãos faziam, então nós também seríamos fortalecidos assim como a Babilônia é fortalecida por seu Deus. Oh, que tragédia é quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo. E então, se voltarmos ao 8º capítulo de Ezequiel, veremos que foi exatamente isso que eles passaram a fazer. Eles passaram a adorar como aquelas das igrejas caídas da Babilônia que estavam ao redor deles. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 8 e versículo 5. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Então eu levantei meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que para o norte, na porta do altar, estava esta imagem de ciúmes na entrada. Irmãos e irmãs, aqui estava o templo santo de Deus, aquele que Deus havia designado que deveria ser construído pelo rei Salomão. Um que havia sido dedicado somente à adoração do Deus do céu. E porque eles começaram a olhar para o mundo em busca de seu sucesso, eles decidiram que trariam um ídolo para o pátio. Talvez, se adorarmos esse ídolo, teremos o mesmo poder e a mesma força dos babilônios. Que pensamento é esse? E então no versículo 10 lemos: então fui e olhei, e eis aqui toda forma de réptil, uma besta abominável, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. Aqui estava a parede, e naquela parede todos esses símbolos abomináveis de idolatria tinham sido pintados na casa de Deus, acreditando que isso de alguma forma seria a cura para o perigo. Que pensamento!
Você vai aos templos pagãos hoje e verá exatamente a mesma coisa. Todas essas pinturas abomináveis na parede. Passei 20 anos no Sudeste Asiático. Sei o que há nos templos hindus. Sei o que há nos templos budistas. Precisamente aquilo que eles próprios obtiveram das práticas daquela mãe das prostitutas, a Babilônia. Mas aqui na Igreja de Deus, esses símbolos pagãos foram trazidos para seus recintos sagrados. Versículo 11: E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Estes eram os sacerdotes, esses eram os obreiros denominacionais. Os homens que foram chamados e ordenados por Deus para o serviço sagrado do templo. Eles têm os incensários em suas mãos. Mas o que eles estavam fazendo? Eu não sei e nem você, porque Deus nos poupou dos detalhes. Mas nos diz no versículo 12: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Meus queridos irmãos e irmãs, que teste do nosso cristianismo é o que estaríamos preparados para fazer no escuro, se soubéssemos que certamente nenhum outro humano jamais descobriria nosso mal. Meus amigos, eu oro para que façamos como faríamos em público. Enquanto adoramos a Deus, seja no escuro, atrás de portas fechadas e trancadas. Mas esses homens estavam fazendo o mal. Fazendo o mal. No escuro. Cada homem nas câmaras de sua imaginação. Pois eles dizem que o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Aqui estavam os pastores do rebanho, fazendo abominações no escuro. E as mulheres? Vergonhoso! Versículo 14. Então ele me levou até a porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que ali estavam sentadas mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era uma representação vil e deturpada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizem que Tamuz foi assassinado. E todo ano, no festival anual de seu assassinato, as mulheres choravam e lamentavam por causa de sua morte. E em uma caricatura do incomparável sacrifício de nosso Senhor e Salvador, ele foi ressuscitado dos mortos. Você adivinhou, no terceiro dia. E então houve um dia de alegria e festividades, para representar sua ressurreição dos mortos. Como o diabo sabia disso? Se você ler os livros da Bíblia, antes do livro de Ezequiel, você não lerá nada sobre Cristo ressuscitando no terceiro dia. Nada ou sim. Sabemos que Jonas estava na barriga da baleia por 3 dias. Ou a barriga do peixe, mais precisamente por 3 dias. Mas não há menção em lugar nenhum nas Escrituras. Como o diabo sabia disso para poder fazer uma caricatura tão precisa? Porque ele falsifica tudo. Você não lerá sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, mas vá ao livro História da Redenção, e aí descobrimos que depois da queda, Cristo sentou-se com Adão e Eva, e ele relatou a eles todos os aspectos do plano de salvação, incluindo o fato de que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Tenho certeza de que o diabo era um ouvinte muito interessado naquela conversa, e além disso, imediatamente ele percebeu que tinha que falsificar aquela verdade gloriosa da cruz do Calvário. E então aqui estavam as mulheres de Deus. Assim clamavam chorando por esta falsificação diabólica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que situação vergonhosa na Igreja de Deus, os homens não eram melhores. Porque se formos ao versículo 16, lemos: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar,
cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. E eles adoraram o sol em direção ao leste. Eles colocaram suas costas para o santuário. Que lição para os adventistas do sétimo dia hoje? Suas costas estavam voltadas para a arca da aliança e para a lei de Deus. Que lição para o povo de Deus hoje? E eles se ajoelharam e adoraram o sol nascente, assim como os babilônios faziam. É de se admirar que a pergunta tenha sido feita: ó filho do homem, é coisa leve para a casa de Judá cometerem as abominações que cometem aqui? Poderíamos fazer a mesma pergunta a cada igreja cristã. Pois todos desonraram o nome que eles tomaram da crença e prática cristã. Não há uma única exceção. Eles levaram o mundo para dentro da igreja. Eles trouxeram costumes pagãos, assim como os judeus fizeram, para dentro de seus tabernáculos. Estamos em uma situação vergonhosa. Não é de se admirar que o Senhor tenha clamado: quando Ele retornar, Ele encontrará fé na terra. Será uma mercadoria tão rara. E ainda assim as pessoas acreditam que incontáveis milhões e milhões e milhões serão levados para o céu. Esse não é o testemunho da palavra de Deus. Não pode ser. Porque homens e mulheres que afirmam ser cristãos, homens e mulheres que afirmam ser adventistas do sétimo dia, estão em segurança carnal. E ninguém será salvo nessa condição. Estou falando muito seriamente esta manhã, meus queridos irmãos e irmãs. Se alguma vez houve um tempo para examinarmos nossas almas, se alguma vez houve um tempo para reconhecermos que aqui na ponto da Canaã celestial, que precisamos examinar nossas almas. Se alguma vez precisamos da mensagem da verdade do santuário, é hoje. Deve haver um afastamento do pecado entre o povo de Deus. Deve haver uma aflição em nossas almas, para que possamos descobrir aqueles aspectos de nosso caráter que se desviam do caráter perfeito que Jesus exemplificou quando esteve nesta terra. E hoje, na Igreja de Deus, essas abominações são consideradas as mais leves das questões. As pessoas não querem saber disso. Temos uma irmã maravilhosa que mora em Melbourne e recentemente se mudou para uma cidade do interior. E ela ficou chocada quando leu no jornal local que uma de nossas igrejas estava se envolvendo em serviços pagãos associados à Páscoa. Um dos mais vergonhosos cristãos festivais é o Festival da Páscoa. Você consegue imaginar homens e mulheres que vão e têm esses serviços de nascer do sol. Não é diferente dos homens na época de Ezequiel, dizendo que Cristo ressuscitou ao nascer do sol. Que vergonhoso abandono do estudo da palavra de Deus, pois Cristo não ressuscitou ao nascer do sol, de forma alguma. Por que não damos uma olhada nisso? Em João capítulo 20, versículo 1, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou antes do nascer do sol. Mesmo quando Maria Madalena chegou, ainda estava escuro naquele momento. E ela já encontrou a pedra removida. E Jesus, é claro, ressuscitou. Mas a razão pela qual protestantes e católicos hoje realizam esses serviços do nascer do sol é porque eles adotaram avidamente o costume pagão de adorar o sol. Eles até adoram no dia do sol, pois essa é a origem da adoração dominical. Em nenhum lugar nas Escrituras não há um pequeno ponto ou vírgula. Isso indica que devemos adorar no dia do sol. Praticamente todos os cristãos hoje são adoradores do sol, pois eles adoram no dia do sol. Mesmo na língua tailandesa, a palavra para domingo é artit, domingo,
Artit é o sol. Uma arte. Em todo o paganismo, o domingo é o dia do sol. E em mais de 70 línguas, a palavra para sábado é Sabat. Mesmo no país islâmico da Malásia, onde trabalhei por uma década inteira, a palavra para sábado é Sabat, que é a palavra deles para sábado. E em muitos países da Europa, a palavra para sábado é Sabat. Sabemos qual é o dia sagrado do sábado e sabemos qual é o dia de adoração ao sol. Não é de se admirar que os presbiterianos, os luteranos, os batistas, os metodistas, os episcopais, a Igreja de Cristo, desçam e adorem nesses serviços do nascer do sol da Páscoa. Eles já são adoradores do sol por adotarem o costume pagão, que nunca foi praticado por nenhum dos apóstolos, mas que entrou quando aquele miserável imperador Constantino entrou na igreja cristã com uma fachada de cristianismo e trouxe os costumes daqueles pagãos da Europa para a igreja cristã. Que tragédia! E como é triste que os adventistas do sétimo dia vão adorar. E eles adorarão o sol quando não há um único fio de evidência. Na verdade, a certeza absoluta de que Cristo não ressuscitou dos mortos ao nascer do sol. E a irmã Gould, a senhora a quem me referi, encontrou um pastor e sua esposa. Ela não disse nenhuma palavra. Ela apenas tirou da bolsa o exemplar da reportagem do jornal e disse: leia isso. Foi tudo o que ela disse. Viraram-se contra ela e eles disseram: você é tão crítica. Meus queridos irmãos e irmãs, ela não disse uma palavra, exceto pedir que lessem o que a Igreja de Deus estava fazendo. Não há medo das abominações, nem mesmo entre ministros credenciados ordenados. E esse ministro tinha sido presidente de conferência antes de sua aposentadoria. E toda a resposta foi: você é crítico apenas por mostrar algo que foi uma abominação feita pelo povo de Deus. Quero sugerir a vocês, meus queridos irmãos na fé, que a igreja adventista do sétimo dia não corre menos perigo do que a igreja judaica há 2.500 anos. Dr. Standish, antes de você ir mais longe, preciso dizer para aqueles que estão ouvindo pelo rádio de ondas curtas, aqui é WVHA, Greenbush, Maine, Estados Unidos da América. Dr. Standish, quanto tempo mais você precisa? Nós lhe demos 10 minutos, mas podemos lhe dar mais. Quanto você gostaria de ter? 15? 20? Sim, nós daremos a você. Obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, que tragédia terrível! Que nossa igreja está em tanto perigo quanto a igreja judaica daquela época. Você sabe qual foi o sucesso que eles obtiveram como resultado de levar o paganismo para a sua igreja, seguindo as igrejas da Babilônia? Qual foi o resultado? O resultado foi que eles foram completamente derrotados e Jerusalém foi destruída, e com ela aquele templo sagrado que não servia mais ao propósito para o qual havia sido construído. Mas estamos na mesma situação hoje. Você vai se lembrar que fomos avisados pela serva do Senhor que pareceria que nossa igreja cairia. Isso não é mais profecia. Basta olhar para a igreja de Deus hoje, assim como para todas as outras igrejas da cristandade, para chegar à conclusão de que ela cairia. Na Advent Review, em 7 de março de 1991, os líderes desta divisão, a divisão norte-americana, reuniram-se na sessão quinquenal na cidade de San Diego. E um relatório veio deles. E foi publicado, como acabei de notar, em 7 de março de 1991. Você pode verificar você mesmo. Eu tenho uma cópia comigo, qualquer um que queira ver o relatório inteiro. Na revista do Advento. E eu quero que você ouça apenas uma frase. Quando li pela primeira vez, senti um arrepio na espinha.
pois eu nunca tinha lido tais palavras em toda a minha vida a respeito da Igreja de Deus. Mas eles tinham revisado todos os desafios, todas as coisas terríveis que estavam acontecendo na Igreja de Deus, a frieza, e eles chegaram a esta conclusão. Apenas uma frase, mas você marca cada palavra. Há um grave perigo de que a preciosa mensagem adventista não seja passada para a próxima geração. Essa foi a conclusão dos líderes da divisão norte-americana, e em termos humanos, eles não estavam errados, porque não estamos pregando a mensagem adventista do sétimo dia. Nossos jovens não a estão ouvindo, a menos que tenham pais fiéis. Eles podem ir para 12 séries da educação adventista do sétimo dia e não ouvir nada das verdades vitais da palavra de Deus. Eles podem ir para nossas faculdades e ouvir a própria antítese da verdade de Deus. E enquanto estão sentados nos bancos, eles podem ouvir os ministros chamando-os ou encorajando-os a continuarem suas vidas malignas de pecado. Não é de se espantar que esses homens tenham chegado à conclusão de que há um grave perigo de que a preciosa mensagem adventista não seja passada para a próxima geração. Meus queridos irmãos e irmãs, sem mensagem adventista, sem igreja adventista, é simples assim. Absolutamente nenhuma esperança. E assim, diante desta crise, esses homens tinham as mesmas opções abertas para eles. Isso estava aberto para Israel há 2.500 anos. Eles poderiam vir a Deus com arrependimento e reforma. Essa é a única solução que salvará a igreja de Deus. Mas eles fizeram isso? De jeito nenhum. Não. Em 1989, Colin e eu passamos 2 horas no escritório da Associação Geral com o pastor Enoque de Oliveira, que de 1980 a 1990 foi vice-presidente da Associação Geral. Um dos homens mais piedosos que já conheci. Ele era do Brasil. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, e quero dizer lágrimas literais, ele disse que não poderia mais recomendar nenhuma faculdade adventista norte-americana como um refúgio seguro para a educação dos filhos do povo de Deus. E ele estava certo nisso. Aquele homem disse que tinha falado para 2 dos principais líderes que estiveram envolvidos naquela sessão quinquenal, ou que estariam nela mais 2 anos depois. E ele implorou a eles: vocês precisam conduzir a reforma. Vocês precisam conduzir ao arrependimento. Nesta divisão. E o que estou dizendo sobre a divisão norte-americana, meus queridos irmãos e irmãs, se aplica a todo o campo mundial. Ele disse, o pastor Oliveira disse: nunca me falaram tão rudemente em toda a minha vida. Foi dito a ele para cuidar da própria vida, que ele era um estrangeiro e que deixasse os americanos cuidarem da igreja. Nós somos bem capazes de fazer isso. Bem, eu não percebi isso, irmãos e irmãs. Eu não percebi que eles são bem capazes de fazer isso. E assim eles fizeram, assim como os judeus, e nós temos, assim como os judeus rejeitaram Jesus, voltando e se arrependendo e pedindo a Deus para elevar seus corações em reforma. Havia outra solução, e você vai se lembrar qual era a solução em Israel. E era ir às igrejas caídas da Babilônia e adotar suas formas de adoração, adotar seus conceitos na esperança de que isso traria sucesso ao povo de Deus. E então, o que fizemos? Começamos a olhar. Em algumas dessas igrejas pentecostais, não há serviço mais pagão do que esses serviços carismáticos. Se você já viveu na Ásia, sabe como os pagãos adoram. Eles levantam os braços no ar, eles jogam os olhos para trás, eles balançam para frente e para trás, eles batem palmas, eles dão as mãos, eles tocam tambores. Meus queridos irmãos e irmãs, é assim que os pagãos em todo o mundo praticam suas religiões. E pensar que o cristianismo pegou isso e ofereceu esses serviços pagãos ao Deus do céu, o Deus puro e santo que diz: adore o Senhor na beleza de santidade. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, o que estamos fazendo? Veja, os judeus se tornaram ecumênicos.
A igreja adventista do sétimo dia agora está seguindo as igrejas da Babilônia. E nós olhamos para algumas dessas igrejas enormes. Você vai para a Coreia, onde você tem aquela igreja pentecostal com 500 mil de membros, uma única congregação local. Talvez se assumirmos sua forma particular de adoração pagã, então teremos grandes números. E assim hoje, serviços blasfemos têm sido oferecidos como se fossem incenso doce ao Senhor. Vergonhoso. Que vergonha para a igreja adventista do sétimo dia. Deus diz para adorar o Senhor na beleza da santidade. Mas nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos isso. E em vez disso, estamos seguindo o mais rápido que podemos, assim como os judeus fizeram. E isso trará exatamente os mesmos resultados que trouxe aos judeus. Isso lhes trouxe sucesso contra Nabucodonosor. Pior fracasso do que nunca. Vamos e sentamos aos pés daqueles que estão apresentando esses serviços blasfemos. Estou lendo do jornal mais prestigiado da nação da Nova Zelândia, o New Zealand Herald. O título é: Pastores estudam formas de adoração do EWA, formas de adoração dos Estados Unidos. Este artigo é datado de 27 de maio de 1991. As igrejas adventistas do sétimo dia podem se envolver em formas mais dinâmicas de adoração no futuro. 2 adventistas de Auckland, pastor Lionel Smith, ele era nada menos que o presidente da North New Zealand Conference naquela época, e o pastor Rain Moberg, secretário ministerial da North New Zealand Conference. Recentemente, participei de uma conferência internacional sobre estilos de adoração. E tenho certeza de que você sabe em qual estado desta nação isso ocorreu. Em Oregon, Estados Unidos. Você não precisava ser avisado. Mas então continua dizendo, em parte, que enquanto estavam nos Estados Unidos, os pastores visitaram diversas igrejas na costa oeste, que realizavam uma variedade de programas inovadores. Entre elas estavam igrejas com congregações predominantemente negras, que tinham cultos particularmente emocionantes. E aqueles que usam música rock contemporânea, em vez de canto tradicional, acompanhados por música de órgão, disse o pastor Malberg. E então, se não bastasse desejar trazer esses serviços pagãos para a igreja adventista do sétimo dia, o artigo concluiu: os pastores planejam compartilhar suas ideias com igrejas adventistas por toda a Nova Zelândia e quaisquer outras denominações que estejam interessadas. Não queremos apenas trazer o paganismo, não queremos apenas trazer a Babilônia para a nossa igreja, queremos ajudar outras igrejas. E eu quero dizer a vocês que na Nova Zelândia e na Austrália, vocês não precisam ajudar muito as outras igrejas caídas do protestantismo nessa direção. Elas já estão lá. Estamos sentados aos pés de homens que não conhecem a verdade de Deus e queremos trazê-la. Não é diferente do que aconteceu há 2.500 anos. O Papa veio à Austrália em janeiro do ano passado para beatificar pela primeira vez uma freira australiana. Ele deve ter pensado que já era hora de a Austrália ser amaldiçoada com uma dessas cerimônias. Bem, fico feliz em dizer que, apesar de muitas igrejas terem ido receber o Papa, a Igreja Adventista do sétimo dia não foi. Eu honro a Igreja Presbiteriana, neste aspecto, pois eles não foram, mas isso foi o que foi relatado no Jornal Nacional, The Australian, de 19 de janeiro de 1995. Agora ouça a resposta presbiteriana. Pelo menos ela tinha alguma validade. O tesoureiro da Igreja Presbiteriana da Austrália, em Nova Gales do Sul, declarou a razão pela qual eles não foram, até onde eu sei, essa posição ainda permaneceria. É que o moderador da igreja não deve comparecer a nenhuma função com o Papa. A Igreja Presbiteriana é dogmaticamente oposta à declaração de indivíduos particulares como santos. Então, eles deveriam ser. Um ensinamento da Bíblia é que todas as pessoas que creem em Jesus Cristo e o servem como Deus são, portanto, santas. Que algumas pessoas devam receber destaque particular nessa área
e ser creditadas com a habilidade de torcer o braço de Deus é completamente antibíblico. Eu pensei que essa era uma resposta razoável. Mas ouça o que o secretário de comunicação da Divisão do Pacífico Sul tinha a dizer quando lhe perguntaram por que não estávamos lá. Quero que você ouça. O diretor de comunicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ray Coombe, disse que os líderes religiosos da fé foram convidados pela Igreja Católica para participar da recepção de ontem à noite, mas tinham outros compromissos. Meus queridos irmãos e irmãs, temos uma divisão em Sydney, temos uma união em Sydney, temos uma conferência em Sydney, temos o maior hospital adventista em Sydney, temos o centro de mídia em Sydney. E não havia ninguém que pudesse ir e representar, porque todos tinham outros compromissos. Os líderes, desculpem, não estamos nos opondo ativamente a isso. Não se opondo ativamente à vinda do Papa e declarando uma pobre mulher morta como uma santa viva no céu. Pagão de novo. Você vai aos países budistas e verá usá-los atrás de seus santos também. Exatamente o mesmo, o sol. Exatamente o mesmo, eles têm seus santos. Paganismo, e nós não éramos. Opor-se ou boicotar não é uma dessas coisas que víamos como prioridade. Os líderes podem ter escolhido não comparecer, porque acho que há alguns membros da igreja que podem ter se sentido um pouco desconfortáveis com o fato de estarmos envolvidos em uma atividade católica romana. Um pouco desconfortáveis? Você está olhando para alguém que teria ficado muito desconfortável se tivéssemos feito tal coisa. O poder do anticristo. E o que temos neste país? Você já sabe sobre isso. Mas você sabe que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Universitária em Lincoln, Nebraska, tínhamos o principal cardeal católico romano pregando do púlpito sagrado. A reportagem sobre isso, e estou lendo do jornal Lincoln Journal Star, o jornal mais famoso da cidade de Lincoln, Nebraska. Foi isso que ele afirmou. O culto de quinta-feira à noite na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Collegeville enfocou o significado do sacramento do batismo. Nenhum católico romano teria a menor ideia, pois eles seguem o costume pagão que surgiu muito antes do cristianismo de aspergir as cabeças das crianças para que o mal fosse tirado delas no momento em que nascessem. Não o batismo ordenado por Deus de um adulto plenamente ciente das verdades de Deus. O culto de quinta-feira à noite, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Collegeville, focou no significado do sacramento do batismo, que é comum a todos os cristãos. O culto incluiu líderes da igreja de muitas religiões, e então ele lista um monte de religiões diferentes. Não vou mencioná-las. Em um ponto, os celebrantes mergulharam galhos de folhas coloridas em tigelas de água e aspergiram a água sobre a congregação como um símbolo do batismo. Esse é um símbolo da falsificação do batismo do diabo em uma igreja dos crentes adventistas do sétimo dia, dedicada à pregação da verdade de Deus. Esse cardeal não era um cardeal menor. Esse era William Cardinal Keeler, o arcebispo católico romano de Baltimore, o presidente dos bispos católicos romanos dos Estados Unidos, o cardeal mais importante dos Estados Unidos, e ele pregou da mesa sagrada, e ele se dignou a aspergir as cabeças daqueles que estavam lá como um símbolo do batismo. E o que aconteceu? Onde estão as pessoas neste país protestando contra uma coisa tão diabólica do poder do anticristo? Não estou falando contra o cardeal Keeler como pessoa. Adoraria passar um tempo com a palavra de Deus com ele. Mas eu quero dizer, meus queridos irmãos e irmãs, é hora de acordarmos. Não aprendemos a lição do que ocorreu há 2.500 anos. Quando amaremos a Deus de todo o coração, trago isso a vocês porque já passou da hora de adorarmos a Deus, na beleza da santidade, que seu amor e sua bondade repousem em nossos corações e que possamos nos arrepender sempre.
e que haja uma reforma na Igreja de Deus, para que possamos prosseguir e completar a tarefa que Deus nos deu. Deus abençoe a todos vocês enquanto ponderam as lições da história sagrada.